Muito bom. Bom dia, amados irmãos, saúde e paz a todos. Que bom estar aqui com vocês, que bom estar novamente com vocês essa manhã. Como disse a Gica, né, uma manhã gostosa para estar debaixo das cobertas, né? Uma manhã boa para descansar, para ficar em casa. Mas eu estava vindo para cá e pensando nisso, né? Que privilégio nós temos, irmãos, de nos reunir para adorar o Senhor, glorificar o nosso Deus. Você aí na sua casa, nós aqui, mas fazermos isso juntos, fazermos isso é, conectados pelo Espírito Santo, ligados pelo amor de Deus, ligados em propósito, ligados em amor, ligados pela palavra do Senhor que nos sustenta. E isso nos leva a compartilhar a vida uns com os outros, orar uns pelos outros, ouvir o que o Senhor tem para mim e que é para você também, porque é a palavra do nosso Pai para os filhos. Então, é uma palavra para nós, louvado seja o Senhor por isso. Isso é muito bom. Daqui a pouco nós vamos estar orando, apresentando alguns pedidos de oração e orar pelos aniversariantes também, mas nós queremos meditar nas Escrituras, meditar na palavra. Hoje, obrigado. Vamos meditar na palavra do Senhor, né? O que o Senhor tem para nós? Vou deixar aqui, tá bom aqui. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor... Não, tranquilo, obrigado, viu? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para você essa manhã? Nós temos pensado nesse período de junho, nesse mês de junho, sobre o tema pandemia e você. E eu venho falando desde a semana retrasada, e falei a semana passada também, sobre como nós temos lidado com esses dias de pandemia. O que esse tempo de pandemia tem revelado a nós, revelado a mim e a você? Tem revelado muito de nós, tem revelado muito de quem nós somos, do que somos e de como agimos. Esse tempo tem sido um tempo muito especial. Esse ano certamente não tem sido um ano perdido, não tem sido um tempo perdido, não tem sido nada perdido. Ao contrário, parece que nós estávamos numa... Como acontece na vida, né? Acontece na vida, nós estamos acordando de manhã e dormindo tarde, correndo com as atividades e com os compromissos, e sempre envolvido com tanta coisa, e de repente a gente olha para uma planta, olha para um inseto, olha para um rio, olha para o sol, olha para a noite, para as estrelas. De repente a gente vê alguma coisa que está conosco o tempo todo e a gente não percebia. E isso nos desperta e você vê o encanto da vida ao seu redor. Isso acontece, por exemplo, quando você passa por um momento de quase morte, quando você se vê livre de um acidente bobo, simples, que poderia ter ceifado a sua vida ou a vida de alguém que você ama. E esses estralos da vida, esses despertamentos que nós temos, nos dá uma amplitude maior a respeito da vida. Quem nós somos, o que é a vida, o que estamos vivendo, como estamos levando a vida. E eu tenho visto que esses dias de pandemia, esse 2020 tem sido esse estralo para nós, um pouco mais forte do que o que nós estamos acostumados. Um estralo um pouco mais alto, um grito mais forte de Deus para nós. Um abano do eterno sinalizando para nós e nos fazendo mais do que parar por um momento, parar por um longo tempo. E olharmos para a vida, olharmos para nós mesmos. Então, nesse mês de junho, nós estamos falando sobre isso, a pandemia e você. Como que nós estamos reagindo? Como nós estamos lidando com esse tempo? Como isso tem nos afetado? O quanto disso tem mudado a nossa consciência, nossa maneira de ver, sentir, pensar, reagir? Bom, é sobre essas coisas que nós estamos conversando esse mês. E hoje eu queria conversar com você baseando-me num salmo fantástico de Davi, salmo de número 42, que é um lamento, é um cântico do salmista. Eu falei Davi, mas na verdade é um salmista, né?
É um cântico dos filhos de Coré. E ele provavelmente, é muito provável, né, diz os comentaristas, que seja esse registro de Davi falando sobre um momento difícil da sua vida, um momento de profunda tristeza, um momento de privação, um momento de insegurança. E Davi, irmãos, ele lida com a vida de uma maneira que nos traz muita lição, e nós podemos aprender com Davi. A palavra de Deus nos diz que ele é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Se eu fosse traduzir isso, mudar essa fala, colocar numa linguagem mais simplificada de hoje, eu diria que ele era um homem íntegro, era um homem sem máscara, um homem não travestido, um homem segundo o coração de Deus. Como seria o coração de Deus? Certamente o que a Bíblia está nos dizendo é que ele tem um comportamento que agrada a Deus, ele tem um coração honesto, íntegro, e isso agrada a Deus. A palavra do Senhor nos diz no texto no livro de Jeremias: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem com inteireza, com integridade, ou me buscarem de todo o coração. Buscar mesmo, buscar de verdade. Então, integridade é algo que glorifica o Senhor. É algo que agrada a Deus, não porque Ele precisa, é porque é algo que tem a ver com a nossa maneira de nos enxergar. E Davi parece que se enxergava muito bem. E ele então lida com a vida e com as aflições da vida como um ser humano deveria lidar. Olhando para si mesmo sem se esconder, sem se maquiar, lidando com a vida com toda a naturalidade e se expondo, e expondo os seus sentimentos, e expondo o seu sofrimento, e expondo a sua dor. E ele faz isso falando com o Senhor. E ele nos mostra, irmão, ele nos traz aqui uma lição de consciência, de quem é Deus. É claro que nenhuma consciência alcança Deus como Ele é, e nenhuma lógica, nenhuma razão pode explicar Deus, ou pode dissecar Deus, nenhuma racionalidade faz isso. Mas lendo os textos do salmista, especificamente de Davi, nós vemos como que ele fala de Deus e se relaciona com Deus, claro que como o absolutamente outro, como diz Calbart, mas ele se encontra em Deus, e ele encontra Deus nele. Ele finalmente anda com Deus e conversa com Deus, como um filho conversa com o pai. Um filho que olha para o pai e vê o pai maior do que ele, mas tem liberdade de falar com o pai, de conversar com o pai, de chorar quando cai, de pedir socorro quando precisa, de abrir o seu coração. E ele faz isso, e eu quero meditar com você no texto que ele fala muito simplesmente sobre isso, com muita simplicidade sobre isso, no Salmo 42. São dois salmos, na verdade, são dois textos, né? É um cântico só, é conhecido também como lamentação, uma lamentação, que é o Salmo 42 e 43. É um cântico dividido em 3 partes. Então eu vou ler para você, e eu gostaria que você meditasse nisso aí. O Senhor tem lições extraordinárias para nós. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois
Eu acostumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus. A Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. O tema de hoje que eu gostaria de falar é pandemia, tempo de esperança. Tempo de esperança. Nós vivemos tempos de muita esperança. Pode ser também de desespero. E pode ser por vários motivos que esse desespero se estabelece. Mas eu queria pensar com você, dentro dessa oração, desse cântico, desse lamento do salmista, sobre esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem eu tenho colocado a minha esperança? Claro que nós, na nossa maneira, muitas vezes mecânica e religiosa de pensar, a gente diz assim: minha esperança está em Deus. E deveria estar em Deus mesmo. Mas me parece que primeiro vem o discurso, depois vem o caminho, e no caminho a gente se vê fazendo ajustes, tirando a nossa esperança de pessoas e de coisas e de eventos e de instituições, e de fato pegando essa esperança e colocando no Senhor. E isso é um processo rico para nós, é um processo que nos ensina, é um processo que nos traz crescimento. E nós vemos Davi lidando com isso. E o que me chama muita atenção, irmãos, nesse salmo, é como que Davi, ao mesmo tempo, é intenso, é denso nas palavras dele. Como ele, ao mesmo tempo, sofre, se angustia, se entristece, mostrando a sua humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele invoca o Senhor Deus, ele invoca o Eterno, ele fala de segurança, ele sabe em quem ele confia, ele sabe qual é a palavra que é luz para ele sabe que oração ele deve fazer, ele sabe em quem está a esperança dele, em quem ele coloca a esperança dele. Então, me parece, nessa leitura que eu faço, eu vejo um Davi íntegro, sem máscaras.
É alguém que a mente dele e a caminhada de vida dele testifica para ele quem é Deus, mas a experiência do momento traz dor e angústia para ele. Ele não está desconfiando de Deus, ele só está falando com Deus, como eu e você devemos fazer: falar com Deus, orar. Colocar esperança em Deus é orar. Colocar esperança em Deus é falar com Ele. Colocar esperança em Deus não é dizer eu tenho esperança em Deus, é ir a Ele em oração e derramar o coração diante dEle, se despir inteiramente diante dEle. Ao mesmo tempo que Davi declara que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é o eterno, que o Senhor é a sua segurança, que o Senhor é a sua esperança, ele diz assim: mas eu estou abatida, minha alma está abatida, está triste. Em outra versão ele diz assim: a minha alma está encurvada, como que tem um peso sobre ele. Ele fala assim: olha, um abismo chama outro abismo, e aos sons das cachoeiras, os seus vergalhões caíram sobre mim. É como se ele estivesse te dizendo: tem uma montanha pesada em cima de mim, isso está me curvando. Mas ele diz: mas eu confio no Senhor, mas eu espero no Senhor. Ele não está desequilibrado, ele só está dizendo: eu sou gente, e como é bom ser gente diante de um Deus que sabe o que é ser gente. Aliás, uma frase, eu não lembro agora exatamente quem disse essa frase, mas é um brasileiro, inclusive, falando sobre Jesus, ele diz assim: tão humano só podia ser Deus. E é isso. Que Deus é esse, senão um Deus que sabe o que é ser gente? Que Deus eterno é esse, senão um Deus que sabe o que é morrer? Que Deus luz é esse, senão um Deus que foi nas trevas nos buscar? Que Deus é esse? Um Deus que nos chama para ser a nossa esperança. Bom, Davi diz assim: olha, como a corça tem sede de água, a minha alma anseia por ti. E ele usa essa linguagem de um animal sedento, e a corça é um deles, mas a gente poderia usar vários exemplos de animais, como o elefante, por exemplo, mesmo a corça, claro, mas que eles sentem, de alguma maneira, eles sentem o cheiro da água. E eles caçam na terra, e eles encontram mesmo numa água que está num lençol freático, que está escondida debaixo da terra, e ele busca isso, ele fareja, tamanha seu desejo e a sua certeza do que ele quer encontrar. Há uma experiência anterior, há um registro dentro do seu DNA que mostra para ele onde está a água, que diz para ele onde está a água. Que exemplo fantástico Davi nos fala. Como a corça ou o cervo anseia por água, a minha alma anseia por Deus. Ora, de que Deus ele está falando? Não é o Deus onipresente que está em todo lugar? Claro que sim. Mas no momento sócio-religioso, político que Davi vive, Deus decidiu que se revelaria a um povo específico. E a esse povo específico ele estabeleceu um dia específico de culto. E havia uma pessoa específica para fazer a cerimônia do culto. E havia um ritual específico para esse culto. E havia um lugar específico para esse culto. Então o lugar era o templo, o dia era um sábado ou dias de luas novas. A pessoa era o sacerdote, o local específico dentro do templo era o altar, e os ritos eram os sacrifícios. E isso era a alegria de Davi. Davi, ele celebrava a Deus, não é porque ele tinha uma religião. E se tem uma coisa que eu e você não precisamos é de religião. Davi ele não era judeu por ter uma religião. Ele tinha Deus havia se revelado para ele desde a sua infância. E ele aprendeu a confiar e andar com Deus. Só que agora, por algum motivo, ele está sendo perseguido pelos seus inimigos,
E ele então é afastado do templo. Ele não pode ir ao templo, ele não pode cultuar a Deus. E se tem uma coisa que trazia alegria para Davi, era cultuar a Deus. Davi está no processo de caminhada com Deus, Deus continua se revelando a ele, cada vez mais ele vai entendendo e aprendendo sobre Deus, mas naquele momento, a angústia dele é: eu não posso ir ao templo, eu não posso ir ao culto, eu não posso buscar a Deus. Tem um texto que ele fala assim, até a andorinha, até o pardal encontrou casa no teu santuário, mas eu não posso ir no teu santuário. Então, ele está falando disso, ele quer ir ao lugar de templo, ele quer cultuar, ele quer adorar a Deus, mas ele está impedido. Ele está impedido pelos seus inimigos, ele está impedido... Dá licença, irmãos. Ele está impedido pelos seus inimigos, pela distância, pela ameaça, pela vida que pode lhe escapar, pela violência, pela traição. Ele está impedido pela solidão, ele está impedido pela impotência. E então ele diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei me apresentar a Deus? E aí ele começa a fazer uma fala que vira um refrão nesse cântico dele. Ele diz assim... o sofrimento dele pergunta para ele: onde está o seu Deus? Os inimigos dele perguntam para ele: onde está o seu Deus? A situação que acontece ao redor dele diz: onde está o seu Deus? Como que... de onde vem o teu socorro? Você vai continuar nessa? Isso não vai mudar na sua vida? Você é igual a todo mundo. E então ele diz assim, e esse é outro refrão que ele coloca nesse cântico dele: por que você está tão triste? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Por que está tão triste, ó minha alma? Bom, o Davi, ele vai dizendo por que ele está triste, porque ele está longe do templo, porque ele quer cultuar ao Senhor. E ele diz assim no versículo 4, quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Olha que interessante, irmãos, ele se alegrava de ir ao templo, porque lá era o lugar. Isso foi assim, irmãos, até a vinda de Cristo. Porque no Antigo Testamento, o lugar, a pessoa, o rito, o local, o dia, a forma, que são os ritos, diz o escritor do livro de Hebreus que tudo isso, a soma de tudo isso, é como se fosse placas sinalizando para uma direção. E aí o escritor do livro de Hebreus diz que essas placas estão sinalizando para Cristo. Quando Cristo chega, essas placas cumpriram seu propósito. Que placa? A placa de que o culto tem um lugar, que o culto tem um dia, que o culto tem um rito, que o culto tem uma forma, que o culto tem uma pessoa, que é o sacerdote. São placas sinalizando para alguém. Quem? O escritor do livro de Hebreus diz: Cristo. Inclusive o sacrifício que era feito, ele era temporal, ele era imperfeito, porque tinha que ser feito várias vezes. Mas agora, quando Cristo chega, cumpriu-se a promessa de Deus, e aquelas placas que estão sinalizando para alguém, esse alguém agora chegou, que é Cristo. E aquelas placas apontam para alguma coisa perfeita, que é o Deus que se encarnou. Ele agora estabelece qual o novo lugar de culto, qual o novo rito do culto, qual o sacrifício, qual o dia. Então agora ele nos ensina, conversando com a samaritana aprendeu como Davi, então ela fala para o Senhor Jesus: Senhor, os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, os samaritanos diz que tem que adorar no Monte Gerizim. Onde que tem que adorar? O Senhor diz assim: chegou um tempo novo, agora tudo isso acabou, agora é uma nova era. Ele diz: o meu Pai procura os verdadeiros adoradores,
e os verdadeiros adoradores adoram meu Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, não é mais no Monte Gerizim nem em Jerusalém. Não tem mais um dia, não tem mais um sacerdote, não tem mais um ritual, não tem mais uma cerimônia, não tem mais um sacrifício. Por quê? Porque ele agora é o sacrifício. O meu e o teu coração é o altar. O lugar agora se tornou o mundo. Onde nós estivermos é o lugar de adorar a Deus. E o dia? É todo dia da nossa vida, porque a nossa vida agora, finalmente entendemos, é do Senhor. Então, desde quando nascemos até morremos, quando morremos e vamos estar finalmente com Ele, nós estamos cultuando ao Senhor na vida. Mas naquele tempo, Davi está impedido de ir ao templo. Talvez você se sinta triste, como Davi, pela impossibilidade de cultuar a Deus, de estar com os irmãos. Eu não vi a Nath pessoalmente aqui, né? Há meses, há tempo, né, Nath? A gente se vê só pelo pequeno grupo, na plataforma do Zoom. Uns 3 meses já, né? E aí, quando a gente vê, é interessante, né? Quando você vê o irmão de novo, é gostoso, dá uma alegria, mas você não pode abraçar, não pode pôr a mão. É uma coisa, é uma alegria, ao mesmo tempo é ruim, né? Você fala, meu, que coisa chata é essa? Mas talvez você esteja triste por conta disso. A sua tristeza seja de poder não estar com os irmãos. A tristeza de Davi era porque ele não podia ir ao templo. Talvez a sua tristeza seja essa, de não estar com os irmãos. E olha que interessante, o Davi fala assim, eu me lembro disso e eu fico triste. Por quê? Porque eu ia com a multidão ao templo, celebrando e cantando aos gritos. Olha o que ele fala. Ele fala, havia gritos de louvor, gente gritando de louvor e cantando ao Senhor. Mas agora ele não pode mais ter essa festa. Agora você não pode mais estar numa reunião como essa, você não pode abraçar, você não pode pular, você não pode fazer esse culto em comunidade. E isso traz tristeza a muitos de nós. E isso traz abatimento a muitos de nós. E é interessante que o Davi fala isso, eu vou usar aqui um exemplo só para reforçar. Aqui no Brasil, um dos eventos que o Brasil faz com e sente alegria, e aqui, irmãos, eu não quero falar de coisa se é espiritual, né? Eu estou falando da alegria natural, é o carnaval. O carnaval é aquele evento que todo brasileiro curte, é uma festa, é dança, é folia. Tem alguns eventos que acontecem fora o carnaval, outros eventos, nós vamos ter agora as festas juninas, né? Olha os exemplos que eu estou dando aqui, né? Não vai se escandalizar, eu estou falando de cultura, né? Da nossa cultura. Então, são alegrias coletivas. Me parece que Davi está falando disso, são alegrias coletivas. É todo mundo alegre por um mesmo motivo. É um pouco diferente de dia de mães, de Natal, onde a alegria é individual, é pessoal. Dia das Mães, o Brasil inteiro celebra. Mas a alegria é pessoal, não é coletiva por um evento comum, é um evento individual. Para Davi, irmãos, o culto não era um evento individual, era uma celebração coletiva. E eu e você podemos nos confortar pensando nisso. O meu culto, sim, primeiro é eu e Deus, mas ele é comunitário, ele é conjunto, ele é uma celebração comunitária. Porque eu não consigo cultuar sozinho, eu não devo cultuar sozinho, olhando só para mim mesmo. O meu culto precisa perceber os que estão ao meu redor. O meu culto a Deus precisa envolver os que estão ao meu redor. O meu culto precisa envolver pessoas, necessidades alheias, celebração pelas bênçãos que o outro recebe. Então o apóstolo Paulo nos ensina assim, olha, se alegrem com os que se alegrem e chorem com os que choram. Essa é a maneira nossa de cultuar. Nós cultuamos na vida, celebrando o tempo todo aquilo que o Senhor tem feito com os outros e também o sofrimento alheio. E às vezes, o que tem trazido tristeza a você pode ser esse sentimento de solidão. Solidão, irmãos, uma das definições que eu achei muito bacana, que eu já vi algum tempo atrás sobre solidão, e é uma definição bíblica, solidão
é se perder do outro. Solidão é não se identificar mais no outro. A Bíblia nos fala de Jesus encontrando um homem, um mestre, um homem de posses, e ele então fala sobre a vida eterna, e o Senhor fala sobre amar, se ele guarda os mandamentos, ele diz, sim, eu guardo todos os mandamentos. Ele fala, então, ama o teu próximo. Aí a pergunta dele aí, quem é o meu próximo? E Jesus então fala uma parábola do bom samaritano. E naquela parábola a gente aprende que aquele homem que é religioso e que conhece a lei e que diz guardar a lei, e que na cabeça dele ele acha que guarda a lei, ele já não sabe mais quem é o próximo. E se perder do próximo, irmãos, é viver em solidão. Não importa se há pandemia ou se não há pandemia. Se você se perdeu do próximo, você vive em solidão. A pandemia vai passar e se você não se reencontrar com o próximo, você vai continuar em solidão. E se reencontrar com o próximo é se ver no outro. E o outro é o que está dentro da minha casa. Primeiro, meu esposo, minha esposa, meus filhos. É o meu vizinho. É o irmão que tem um temperamento diferente de mim. É aquela pessoa que não me desce tão bem. Sabe aquela coisa que não me desce tão bem? É aquele que eu vejo coisas que eu não gosto. É aquele que talvez em algum momento eu já sentei no trono de juiz para dizer o que ele merecia ou deixava de merecer. Talvez seja aquele que eu nem quero mais orar por ele, porque acho que não adianta mais orar. Talvez seja aquele que eu não sinto que é tão espiritual quanto eu. Olha que interessante. Quando Jesus se revela à samaritana, aquela mulher, ela é atingida pelo amor de Deus. Sair da solidão é ser atingido pelo amor de Deus. Aquela mulher é discriminada na sociedade que ela vive. As pessoas não a vê como próximo. Eu não sei se ela via as pessoas como próximo. Eu sei que quando o amor de Deus atinge ela, ela passa a tratar as pessoas que a discriminava como um próximo. Então a minha palavra nesse sentido é: ame o amor de Deus, renda-se ao amor de Deus. O amor de Deus quer nos libertar da solidão, mas você precisa se render a esse amor. Render-se a esse amor é não escolher quem nós queremos amar. Render-se a esse amor é amar. Render-se a esse amor é não escolher quem é o meu próximo. Render-se a esse amor é em me enxergar no outro, seja lá quem for esse outro. Um preso, um internado, um hospitalizado, um doente, um que está na frente de batalha aí da pandemia, um que está doente, um que está saudável, um que crê, um que não crê, um que ora, o outro que detesta oração, um que crê em Deus, o outro que é ateu. Não importa. É eu e você nos vermos no outro. Quando o amor de Deus nos atinge, nós somos chamados a não sermos mais seletivos, não sermos mais facciosos, né? Nós vivemos hoje uma onda de violência em vários lugares do mundo, mas especificamente nos Estados Unidos, porque quem é o próximo? Quando não se enxerga mais o próximo sempre vira objeto de exploração, objeto do meu ódio, da minha raiva, da minha ira. A nossa sociedade está externando todo o ódio represado. E aí não importa mais qual é o motivo, se é o partido da pessoa, se é a cor da pele dela, se é a condição financeira dela, se é a condição intelectual dela, não importa. Lá está o motivo ou uma oportunidade para derramar-se o ódio. E quando isso acontece, nós identificamos por que a sociedade vive em solidão. Porque ela não sabe mais quem é o próximo. Quando nós somos atingidos pelo amor de Deus, a solidão vai embora. Mesmo distante, nós amamos. Mesmo não podendo abraçar, nós amamos. Mesmo não podendo ver, nós amamos. E quando nós vamos orar e o amor nos leva à oração, nós trazemos essas pessoas diante do Senhor em oração, como se fosse outros de nós.
é mais de mim mesmo. E nós não oramos como quem tem pressa, nem oramos como quem está empurrando alguma coisa diante de Deus. Oramos como se estivéssemos orando por nós mesmos. O que separava Davi desse culto a Deus era não poder ir ao templo, mas muitos de nós têm sentido a mesma angústia, a mesma tristeza. Ó minha alma, porque você está tão abatida, e talvez o que tem te abatido seja a solidão. Seja impactado pelo amor de Deus. Deixa o amor de Deus te envolver. Renda-se ao amor de Deus. Outro que se rendeu ao amor de Deus foi Tomé. Ele não acreditava até que visse. E às vezes é assim mesmo. Você já pensou qual é a aflição de você ter que enfiar o dedo no buraco do sofrimento alheio para sentir que aquilo é de verdade? Até finalmente você se identificar com o outro? Tomé enfiou o dedo lá na mão, no lado de Jesus, que foi furado por uma lança. E quando ele faz isso, aí ele reconhece Jesus e diz: Senhor Deus e Deus meu. O Senhor fala: tudo bem, Tomé, mas olha, é mais feliz quem não precisou fazer o que você fez. O Senhor nos chama, irmãos, à vida comunitária, à vida de estarmos conectados. Jesus é o sinal que nos conecta. Não bloqueie esse sinal, senão você vai ficar em solidão. E a sua oração será, e o seu choro de: por que estás abatido, a minha alma? Só encontrará resposta quando você se render aos braços do Senhor, ao amor do Senhor, a esse amor que não discrimina, que não separa. Talvez algumas pessoas estão sentindo-se como Davi, distante de Deus, no sentido de não posso cultuar a Deus, triste, e dizendo: a minha alma está abatida por causa do racionalismo moderno, por conta do seu olhar para Deus. Algumas pessoas na caminhada vão racionalizando, vão estudando, vão pesquisando, vão conhecendo a vida, vão conhecendo outros saberes e outras ciências que é tão útil e tão importante para nós: sociologia, filosofia, matemática, física, astronomia. E todas essas ciências ricas, medicina, enfim, todas essas ciências que são ricas e são importantes para nós. Vai produzindo o que nós chamamos de racionalização, e nós começamos a racionalizar. E ao racionalizar, nós vamos mudando o nosso olhar para Deus. E muitas pessoas hoje estão com a alma abatida. Por que estás abatido, a minha alma? Por que estás tão prostrado, a minha alma? E o abatimento é porque o racionalismo trouxe uma certa decepção em relação a Deus. É mais ou menos como um filho que vê no seu pai um herói, na sua mãe uma heroína, mas ele é criança. E o pai e a mãe é o herói dessa criança. Só que essa criança vai crescendo e vai percebendo a vida, vai sentindo as regras do pai e da mãe, as interferências, as correções, as disciplinas, que ele não pode fazer o que quer. E aí os erros do pai e da mãe, as falhas do pai e da mãe, e ele começa então, o seu herói começa a virar vilão. Ele começa a se decepcionar com o seu herói. O seu herói, que era sábio e inteligente, sabia o caminho, agora já é ignorante, já não sabe tanto o caminho. E aquele herói vai se desfigurando e vai deixando de ser um herói, vai surgindo uma decepção. E essa pessoa então começa a buscar outros heróis, já que aquele que ele era já não é mais. Começa a buscar outro herói. E às vezes esses heróis frustram e frustram e frustram e frustram, porque humanamente dizendo, amor de pai e de mãe é diferente. É um amor incondicional, vamos usar esse termo com restrição, mas é incondicional. E então vem uma decepção. E muitas pessoas
encontram-se como que decepcionadas com Deus. O racionalismo, aquele Deus que você amava quando você era inocente, quando você era criança. É o Deus que você sentia que te pegava no colo, te acariciava. É o Deus que toda hora que você falava, você tinha a impressão que ele ia lá e falava: "Estou aqui, meu filho, minha filha". É o Deus que parece que te fazia afagos, cafunés, carinho. E você se sentia a menina dos olhos dele. Você se sentia uma pessoa mais que especial, mais especial que todo mundo. Olha, eu me sinto um filho privilegiado. E aí o racionalismo, a experiência da vida, a dureza da vida, vai mudando o seu olhar em relação a Deus. E você começa a se decepcionar com Deus. É uma doença que não é curada, é uma porta que não é aberta, é um amor que não é restaurado, é uma dor que insiste, é uma impossibilidade que não é superada. E então você começa a olhar Deus diferente. O racionalismo e as perguntas e a razão que a ciência nos propõe como caminho de vida que é bom, começa a ser aplicado para Deus. E aí as escrituras, que eram a fonte de vida e de alívio para você, já começa a ser um livro a ser questionado. Os milagres de Deus já parecem contos de fada. Esse negócio de orar parece mais terapia que você pode fazer com qualquer terapeuta. E começa a haver uma decepção, uma frustração com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo aquele pai que perdeu o filho que ele via como um herói, né? Aquela criança que ele via como um herói, esse pai continua amando o filho do mesmo jeito. Até que o filho, depois que amadurece, finalmente vê que sim, aqueles pais que ele viu quando criança, que era herói, agora na sua velhice voltam a ser, mas não só heróis, voltam a ser pessoas especiais, pessoas que lidaram com a vida de maneira diferente. Bom, isso acontece conosco em relação a Deus também. Você pode ter se sentido decepcionado por Deus. Talvez os deuses que você foi construindo na sua jornada foram sendo desconstruídos pela realidade da vida. Mas Deus não mudou. Ele continua olhando para você com o mesmo olhar. Ele continua te amando com o mesmo amor. Ele continua desejando transformar a sua vida com a mesma intensidade de quando te chamou. E talvez isso tenha lhe trazido angústia na alma e tristeza. Onde está o meu Deus? Aquele Deus da infância se desconstruiu. Eu não tenho mais esse Deus. A minha racionalidade não permite mais crer na Bíblia como eu cria, nem olhar para Deus como eu olhava. O que eu faço agora? Eu quero te convidar de novo a orar. Fale com Deus. Você não precisa entender Deus. Você não precisa nem querer explicar Deus, nem descobrir todos os caminhos. Você só precisa voltar a sentir-se dependente dele, dependente de Deus. Você precisa só voltar a olhar para si mesmo e olhar para as suas dúvidas e as suas incertezas e as suas inseguranças e os seus medos e concordar que para tudo isso você não tem solução e que tem um caminho, e esse caminho é o caminho também que o racionalismo nos leva a concluir. Há um universo onde nós existimos. A esse mundo onde nós estamos. Há uma inteligência na história, há uma inteligência na criação, há um designer, né? Essa linguagem é usada hoje. Há um designer inteligente no universo.
O universo não está construído de maneira aleatória. Há uma inteligência em todas as coisas, uma ligando a outra. Há uma inteligência na vida. Pode não haver para você algum sentido. E não há justiça, e disso nós concordamos. Mas há uma inteligência na história. Há um designer inteligente no universo. Há uma essência além da minha e da sua razão, além do que eu e você podemos ver, que alguém pode dar o nome que quiser e que a Bíblia chama de Deus. E você não precisa entender ele. Se você perceber que a sua impotência, a sua incapacidade te coloca diante dessa inteligência, volte a falar com essa inteligência. Volte a orar a essa inteligência. Volte a buscar a Ele, mesmo sem entender, mesmo sem concordar. Usa no mínimo o bom senso. Fale com quem parece ser superior a você. O Davi diz assim, versículo 8: concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Quando aí ele diz assim: esta é a minha oração, a oração ao Deus da vida. Ore ao Senhor, fale com Ele. O olhar dele para você não mudou nada, o seu olhar para Ele é que mudou. E o Senhor não depende da minha fé para fazer alguma coisa. Na verdade, Ele me deu fé antes que eu cresce nele. E se eu creio, é porque hoje Ele me deu fé. O outro texto que eu deixo com você é no Salmo 43. Ele diz assim, versículo 3: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Talvez o seu sentimento de decepção com Deus esteja mais ligado a você do que a Deus. Esteja mais ligado aonde você tem se apegado. E isso te distancia de Deus. E isso traz angústia para a sua alma. E se a sua alma deseja alguém maior do que você, o que Isaías chama de eterno, então você pode se entregar a Ele em oração e voltar a clamar a Ele. Mesmo que você já não saiba direito o nome dele, mesmo que você já não entenda direito o que está escrito nesse livro, volte a falar com ele. O olhar dele não mudou para você. Com certeza, ele voltará a ser seu herói. E você terá a sua alma suprida na sua angústia. E a sua alma abatida será cheia de alegria novamente. Ele diz assim: então irei ao altar de Deus. Deus, a fonte da minha plena alegria. Quando nós olhamos para Deus como nosso herói, nós temos alegria. Quando nós deixamos de olhar para Ele dessa maneira, porque o nosso olhar muda e não Ele. Deus não muda, eu é quem mudo. E quando eu mudo, a minha alma que deseja Deus sofre pela minha razão. Essa é a conversa de Davi. Davi tem razão e tem emoção. E ele está falando com a razão dele, falando para a alma dele: olha, minha alma, espere em Deus, você ainda vai glorificar o nome dele, porque eu sei do que eu estou te dizendo. Você está afetado pelas instabilidades da vida, mas você voltará a louvar ele, porque ele é a minha rocha, ele é a minha segurança, ele é a minha esperança. Talvez a sua razão tenha lhe pregado algumas peças, mas a sua alma, contrário de Davi, está desejoso por Deus, como a corça, como um animal que tem sede por água. Fale com ele. Não sei que nome você vai dar para ele, mas esse Deus certamente vai te responder. E você vai voltar a ter essa alegria. E eu quero encerrar falando sobre ainda esse sentimento que às vezes nos afasta de Deus e nos atrapalha a sentir Deus. É o medo, é a insegurança. Será que eu vou dar certo? Será que eu vou resistir nessa fase?
Será que eu vou ser fiel a Deus? Será que a minha fé vai me levar a superar as adversidades? Como que eu vou lidar com esse momento que eu estou passando de pandemia, de insegurança, de medo, de incerteza? E aí eu quero convidar você a olhar para esse olhar que Davi tem. Ele diz assim, versículo 9: direi a Deus, minha rocha. Versículo 2: a minha alma tem sede do Deus vivo. Versículo 2 do capítulo 43, do Salmo 43: pois tu, ó Deus, é a minha esperança. E ele finalmente nos convida a colocarmos nele a nossa esperança. Salmo 42, versículo 5: ponha a sua esperança em Deus. Bom, voltamos à questão: qual é o Deus que nós temos em nossa cabeça? Eu tenho pensado bastante sobre isso ultimamente. Ultimamente, que eu digo, os últimos anos. Qual é o Deus que nós temos colocado? Qual é o Deus da nossa cabeça? E, de novo, a nossa racionalidade, o racionalismo, ou as nossas expectativas erradas, vão construindo imagens de Deus em nós, que vão produzindo essa frustração. E eu quero ler dois textos para você. Um Isaías, confundi aqui, desculpa, irmãos. Lamentações 3, ele diz assim, no versículo 21, ele vem falando do sofrimento dele, né? O nome do livro é Lamentações de Jeremias. Provavelmente é Jeremias mesmo que escreva esse texto, mas pode ser que seja algum outro autor. De qualquer forma, ele está revelando o sofrimento do povo de Israel e o sofrimento dele mesmo. E na sua lamentação ele diz assim, no versículo 20: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Novamente ele está falando do sofrimento que vem sobre ele traz abatimento. E a partir do versículo 21, então ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Em que Deus nós temos colocado a nossa esperança? O profeta diz assim: você não ouviu dizer, você não percebeu que o nosso Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e nem se fadiga? Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você subirá com asas como águia. Ele fala dos jovens que vão caminhar e vão se cansar. Ele diz: mas os que esperam do Senhor não se cansarão, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E ele fala desse Deus eterno, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas. Davi chama Deus de eterno. Davi fala do Deus que criou todas as coisas. E eu fico pensando que às vezes na nossa jornada nós vamos definindo tanto a Deus, vamos categorizando tanto a Deus, vamos explicando tanto a Deus que nós diminuímos Deus. E quando colocamos a nossa esperança nesse Deus que nós categorizamos, que nós definimos, que nós diminuímos,
certamente isso nos produz frustração. E aí vem o medo. Será que eu vou dar certo? Será que eu vou ter fé? Será que eu vou resistir a essa fase? Será que eu vou conseguir solucionar as questões? E Isaías, Jeremias e o Davi, ele nos convida a colocarmos a nossa esperança no Deus eterno. E por que eles chamam de Deus eterno? Simplesmente por isso. Ele é indefinível. Quem é Deus? Ele é o eterno. Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele que fala que pega os oceanos e põe na sua mão como gotas de água, como uma gota na palma da sua mão. É Ele que diz para Jó que quando estava colocando os planetas no seu devido lugar, Ele dá nome a esses planetas e Ele chama esses planetas e eles se apresentam como que nós lemos lá no Gênesis, o Senhor dizendo haja luz, e cada palavra dele cria vida e cria matéria. É desse Deus que nós estamos falando. É o Deus eterno que criou os céus e a terra, é o Deus que criou as galáxias, é o Deus que criou o homem, é o Deus que criou aquilo que a ciência estuda. A ciência estuda o que Deus criou, mas não pode estudar ao Deus Criador. É esse Deus que o salmista nos convida a colocar a esperança nele. Coloque a sua esperança em Deus. Ele diz, e eu voltarei a cantar ao Senhor, e eu celebrarei ao Senhor. Onde nós temos colocado a nossa esperança? Algumas pessoas se decepcionam por diversos motivos. Mas eu e você não nos decepcionamos com o Deus eterno. O Deus eterno é aquele que se revela diariamente a mim e a você, nos trazendo luz, nos mostrando o caminho. Finalmente o salmista diz, então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria. Pegarei a minha harpa e celebrarei ao Senhor novamente. Esses dias que nós estamos passando são dias de tristezas, dias de alma abatida, dias de coração duvidoso, dias de perguntas. Mas se você colocar a sua esperança no eterno, o eterno lhe trará segurança. Ele te visitará de noite, ele te dará paz, ele abrirá caminhos. Há respostas há perguntas que você faz que ele não lhe dará. Há milagres que ele não fará em sua vida, mas isso não mudará a sua convicção de que ele está com você e que ele está sustentando a sua vida. Então irei ao altar de Deus, diz Davi, e cantarei ao Senhor. Ele começa o seu salmo, o seu lamento, dizendo, por que está tão abatido a minha alma? E encerra nos mostrando um caminho de cântico, de celebração, e lembrando as emoções dele, de que há um Deus que o sustenta, há um Deus que o conduz, que o dirige, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Eu quero orar com você, para que o Senhor encha o seu coração de esperança, para que você coloque a sua esperança em Deus, para que você perceba que os motivos da nossa angústia, do nosso sofrimento, que é legítimo. Quantas pessoas estão perguntando agora, e dá para ser feliz nessa situação toda? Dá para se sentir suprido, seguro em Deus, assistido em nossa necessidade, sustentado nesse redemoinho de violência, de maldade, de instabilidade que estamos vivendo. E dá para se sentir assim quando colocamos a nossa esperança em Deus e temos a convicção de que Ele está conduzindo a nossa vida, dirigindo nossos passos. Como disse Davi, trazendo luz para o nosso caminho. Eu quero orar por você, para que você seja renovado no seu amor, renovado na sua esperança, renovado na sua certeza, na sua convicção. Deus não mudou, nós é que mudamos.
Ele é que nos deu fé, Ele é que nos conduz para o caminho de vida. E eu oro para que o Senhor encha o seu coração dessa certeza e dessa segurança, para que você passe esses dias crescendo no Senhor, e não como dias só de dor, só de aflição, mas dias de crescimento, dia de estreitamento do seu relacionamento com Deus, dias de paz, dias de vida e vida abundante. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de caminharmos nesses dias de angústia, de dor, de incredulidade, caminharmos seguros em tuas mãos, caminharmos sentindo a tua interferência, o teu milagre, o teu favor. Como é bom, Senhor, nos derramarmos diante de ti em oração, declarando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas incertezas, mas encontrando em ti mesmo, Senhor, o caminho de restauração, o caminho de fortalecimento, o caminho de vida, o caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de segurança. Como é bom sentirmos, ó Deus, que o Senhor está nos sustentando em suas mãos e nos ensinando o que precisamos aprender para o nosso próprio bem, para a nossa própria segurança. Eu oro, Senhor, por cada um dos nossos irmãos e irmãs que tem lidado com todo tipo de decepção, com todo tipo de frustração, com todo tipo de insegurança, de medo, de incerteza. Oro, ó Pai, para que eles se sintam visitados pelo seu amor, visitados por sua palavra, por sua graça, visitados, ó Deus, por sua bondade. Encha, Senhor, o coração desse irmão e dessa irmã de esperança, esperança no Senhor, o Deus vivo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo. Em ti nós nos refugiamos, Senhor, e sentimos que estamos seguros. Senhor, que muitos irmãos possam ser renovados na esperança, vendo a tua grandeza, a tua glória, a tua misericórdia. Sejam curados, ó Deus, em suas emoções, em seus sentimentos, em suas angústias. Sejam fortalecidos, ó Pai, na sua jornada. Nós te louvamos por isso e agradecemos pela vida de cada um desses irmãos, pedindo sobre eles a tua paz, em nome de Jesus. Amém.